A Nancy estava falando sobre os ovoides, aí que você teve uma boa experiência aí de relato. Aí conta pra gente o que você tem para nos passar. Sim, eu já conhecia, claro, né, a teoria, os casos descritos, né, Ranieri e tantos outros no próprio Espiritismo. Mas quando nós estávamos construindo o nosso campus em Portugal, na verdade, logo depois que nós compramos o nosso terreno, fomos fazer nosso primeiro curso grande pela IAC, tinha acabado de ser fundada. Isso foi finalzinho de 99, começo de 2000. Eu e a Nancy morávamos ainda em Londres. E naqueles trabalhos de emissão de energia assistencial que fazemos todos os dias, então eu estava mentalizando muito a criação do nosso campus e construção, e eu comecei a sentir muito aquele campo energético da cidade de Évora. Não sei se você conhece Évora, mas Évora é uma cidade antiga, Já tombada ouvi de falar. patrimônio mundial, uma cidade medieval, e tem várias coisas complexas com relação a Évora, inclusive por ter sido uma das, vamos dizer, capitais, quartéis generais da Inquisição, na verdade, Sim. na época, não é? Bem, provavelmente por isso, quando eu pensava, durante as emissões de energia, na criação do nosso campus, na construção, de repente eu senti, então, uma mudança muito grande no campo energético em volta de mim, morando em Londres, estava de noite, muito tranquilo, e senti claramente, quase como se escutasse dentro da minha cabeça, não chegou a ser propriamente uma clareaudiência, mas aquela telepatia bem forte de que eu deveria ficar muito tranquilo, confiando ali nos mentores, nos amparadores, que eles iriam trazer alguém para ser ajudado energeticamente. E eu já mais ou menos acostumado com aquilo, achei que fosse um caso mais ou menos comum. Eu estava deitado com as mãos mais ou menos assim sobre o corpo, tinha esse espaço aqui entre o meu torso, o meu tronco e meu braço, e eu senti que eles vieram e colocaram algo que parecia como se fosse um bebê pequeno, um bebê enrolado num pano muito Olha só. apertado. E eu pensei, que coisa estranha. E daqui a pouco comecei a notar que aquilo se mexia, às vezes como se fosse assim umas pupas, ou como se fosse às vezes um inseto em certas fases, assim como de uma crisálida da metamorfose, como se fossem uns Sim. segmentos assim com pequenos movimentos. Eu falei, o que é isso? E comecei então a sentir cada vez mais energia saindo de mim, indo para aquilo, vamos chamar assim, sem nenhum desrespeito. E foi cada vez mais energia, comecei a sentir os amparadores, os mentores colocando cada vez mais energia em mim, para somar, combinar e até para canalizar, liberar mais energia de mim, e comecei a ter isso que nós chamamos de uma assimilação empática ou assimilação simpática, que comecei a sentir o universo interno daquela consciência. E eu comecei a ver, então, que, no meu caso, pelo menos por meu padrão, pelo meu próprio, vamos dizer assim, meu histórico, eu que sempre achei que tenho os pensamentos muito organizados, muito sequenciais, eu comecei a sentir uma certa confusão mental, e aquilo foi aumentando, cada vez mais, e esse acoplamento energético aumentando cada vez mais, com esta consciência, e aí eu comecei a escutar mesmo os amparadores dizendo na minha cabeça, fica calmo, vai dar tudo certo, fique calmo, não interrompa, vê se consegue, e aquilo foi crescendo, e eu comecei a sentir quase como se fosse isso que na psicologia se chama de uma desrealização, uma despersonalização, e eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. Eu nunca desmaiei na minha vida, eu nunca perdi a consciência na minha vida, a não ser quando vou dormir à noite. Então, para mim, ele pareceu um padrão completamente diferente. E eu comecei a sentir realmente os pensamentos, o pensar, a sensação... Você conseguiu acessar memórias ali? Ainda tinha essas... Alguma memória, mas tudo muito fugaz, fugidio, era de muito conflito interno. O que eu senti, na verdade, colocando agora e depois também, quando eu senti tudo isso, pelo menos dentro, claro, do espectro de experiência ou teórica ou, vamos dizer, mais pessoal que eu tenho, é que aquilo seria o último estágio possível daquilo que nós chamaríamos de uma loucura. Isso é muito diferente da consciência ser ansiosa, da consciência ter, na verdade, algumas imagens, né, que não são muito reais, misturadas com a realidade. Aquilo é como se fosse a própria consciência, a autoconscientização, dissolvendo-se. E aguentei, aí, vamos dizer, até minhas últimas possibilidades, porque o esforço todo foi mental. Eu não senti dor, eu não senti nenhuma emoção maior que viesse dessa consciência, mas foi essa desestruturação mesmo dos pensamentos. Houve um momento, então, que parou esse fluxo de energia,
Eu senti que essa consciência foi retirada claramente, como se tirasse ali o bebê, ou como se tivesse tirado uma peça grande, um presunto dali, daquela posição que estava do meu lado, direito aqui. E os amparadores começaram a colocar muita energia, e eu passei um bom tempo recebendo energia, cada vez mais, eles me ajudando, senti tudo reestruturando, e o que é mais importante é que, na verdade, eu terminei essa sessão lá da minha energização diária melhor do que eu comecei. Mais lúcido, que bom. com a visão muito mais clara. Terminei, sim, muito pensativo, porque, você sabe, muitas vezes na nossa evolução, o que mais falta para nós é referências. Não é? Nós não temos, muitas vezes, maneira de medir algo em comparação com algo. E eu vi, então, eu pensei assim, nossa, mas que coisa boa, que benesse, que conquista é para nós termos esse nível de estabilidade mental. Lucidez é o maior patrimônio que a gente pode ter. Então, Sim. uma tristezinha aqui, uma confusão ali, um probleminha que se tem ali é nada. Mesmo extrafisicamente, quando vemos, às vezes, algumas pessoas, como já tive até casos de parentes que encontro, está um pouco perdido, está um pouco se sentindo só, com todo respeito, isso não é nada comparado a esse caso último de desestruturação da consciência, que levou ao ovoide. Então, depois que tudo isso terminou, eu vi claramente como aquele era o caso típico dos ovoides. E entendi, vi, como já tinha ouvido falar de algumas pessoas, até nos centros espíritas que eu já tinha passado, trabalhado, ajudado, até em reuniões de desobsessão, os próprios livros, que muitas vezes os ovoides são usados quase como uma forma de paratecnologia no assédio que certas consciências fazem sobre outras. Quer dizer, eles são usados, pensa assim, como buracos negros que absorvem energia, vontade de viver, pensamento, lucidez. Já ouvi falar sobre isso e até já vi alguma coisa no astral de utilizar uma consciência que está naquele estágio de ela ser trabalhada por outras entidades de forma a ela ser acoplada em alguém. Exato. Como uma forma de sugar energia ou de transferir aquele mesmo processo, né, para a pessoa onde está acoplado. Então é bem sério isso. É bem sério. Você vê então que, como eu disse, é como se fosse até, guardadas as devidas proporções para a multidimensionalidade, é como se fosse até uma tecnologia biológica, no sentido de não ser algo artificial, mas aproveitar-se, porque então aquele ser é implantado, como você disse perfeitamente, em certos contextos, certas pessoas e famílias, e depois de algum tempo. Então imagine, por exemplo, não só as consequências mais mentais, emocionais, mas o quanto isso também pode afetar o próprio corpo físico. O corpo físico precisa de um nível de organização, de informação, para manter o seu funcionamento, não é? Então, o que não poderia vir depois de um contato mais longo com isso? E o que eu poderia até dizer também é que tudo indica que esses processos são muito raros, comparados às pequenas obsessões, assédios que as pessoas têm de vez em quando, que todos nós temos em maior ou menor grau aqui e acolá, pode durar 5 segundos, pode durar um pouquinho mais. Estes casos, vamos dizer, mais profundos, tanto quanto nós saibamos, são bastante raros.